Olá, meu amigo e minha amiga. A paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar tremendamente. Mais uma vez estamos aqui para trazer algo do coração de Deus ao seu coração, para te abençoar de maneira tremenda e especial. Queremos falar neste momento sobre o sumário de eventos escatom. O sumário de eventos sobre um assunto muito interessante, uma doutrina conhecida escatologia. Escatologia. Não confunda a escatologia bíblica com a escatologia que nós temos aí das ciências humanas, principalmente na biologia e na medicina. Que escatologia lá é o estudo das fezes. Não é isso. Mas nós queremos estudar aqui escatologia bíblica, na ciência teológica, que é a palavra, são duas palavras gregas, escatom, que traz a ideia de escatos, que traz a ideia de final, fim, último, e logia, que é tratado, estudo acerca do fim, o estudo acerca das coisas finais que hão de acontecer. Porque a Bíblia, a humanidade, ela tem princípio, tem meio e tem fim. Tem passado, presente e tem futuro. E em toda ela nós vemos a ação divina, poderosa de Deus. O mundo não caminha para o caos, não caminha sem direção. Tem um direcionamento. Esse direcionamento é Deus. E tem um propósito. E esse propósito é Jesus Cristo, seu Filho, aquele que constituiu o herdeiro de todas as coisas. Isaías 46, versículo 10 diz assim: que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, todas as coisas estão sujeitas à soberania de Deus. Então, tudo que há vai cumprir o propósito eterno de Deus. Nada sai do controle de Deus. Deus tem o controle da história nas mãos. No final, tudo converge para a glória de Deus. Amém? E o que nós vamos tratar? Antes, para nós entendermos profecias bíblicas, precisamos entender, não vai ser o foco do nosso estudo, escatologia, mas a gente ter pelo menos um panorama geral do que é esse assunto. Aulas depois a gente vai tentando entrar em assuntos, cada um por sua vez, mas para que você possa entender a escatologia, primeiro você precisa entender sobre as dispensações. A Bíblia está dividida em 7 dispensações. A humanidade está dividida em 7 dispensações. Isso é didático da parte de Deus e também para nós entendermos e nos aprofundarmos no estudo das profecias bíblicas. São 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. A dispensação da inocência nós temos uma responsabilidade. Qual era? Não comer da árvore, ou seja, obedecer a Deus. Porque o homem ele é dotado de livre-arbítrio. Ele é um ser humano livre para decidir se aceita a Deus, se obedece a Deus ou se rejeita a Deus. Então lá tinha, não come. O que eles fizeram? Comeram. Qual foi o juízo? Foram expulsos do jardim do Éden. E com isso entrou o pecado no mundo. Então nós temos maldição e morte. Logo após, nós temos mais uma vez Deus se revelando. Deus se revela agora na dispensação da consciência. E na dispensação da consciência nós temos uma responsabilidade. Qual é? Obedecer a Deus. O que acontece? Corrupção. O coração do homem, cada vez mais, o pecado vai aumentando, vai se ramificando na humanidade, e o resultado é dilúvio. Conhecemos muito bem essa história. Logo após, mais uma vez, Deus se revela, e dessa vez na dispensação do governo humano. E aqui entra uma família muito especial, que é a família de Noé, porque depois do dilúvio só ficou Noé e a sua família. 8 pessoas se salvaram. Qual é a responsabilidade? É espalhar, aprofundar, fecundar, encher a terra. Qual é o fracasso? Eles desobedecem mais uma vez. Por quê? Eles criam ali uma torre, se ajunta todo mundo, Deus então desce para ver, e qual é o resultado? Um juízo. E qual que é o juízo? A confusão de línguas, que ali, nasce ali as várias nações que nós conhecemos hoje, as várias culturas que nós temos hoje, que vão nascer ali com a confusão das línguas. Logo após, mais uma vez, Deus se revela. Agora, dessa vez, Deus se revela a um homem especial chamado Abraão. E aqui nós temos uma responsabilidade. Qual era? Que eles fossem para Canaã.
Mas mais uma vez nós temos um fracasso. Qual é o fracasso? Eles vão para o Egito, desobedecem a Deus. E qual é o resultado? Com esse tempo, ao decorrer do tempo da história, de alguns anos, eles se tornam escravos ali no Egito. E mais uma vez, agora nesse período que nós temos aqui, é o período da promessa. Então nós temos a inocência, consciência, governo humano, promessa ou patriarcal, e agora nós temos uma outra dispensação, que é a dispensação da lei. Na dispensação da lei nós temos um nome muito conhecido, que é o grande legislador de Israel, Moisés. Qual é a responsabilidade? Guardar a lei. O que acontece? Há um fracasso. Qual o fracasso? Eles não cumprem a lei. Não conseguem cumprir os 613 mandamentos. Se rebelam, esquecem da lei. Qual é o resultado? Lá no finalzinho, nós temos o que? A dispersão mundial, quando eles são levados para a Babilônia e ali são espalhados por várias nações. Terminado esse período, mais uma vez, Deus se revela. Agora se revela de uma maneira especial, através de seu Filho, Jesus Cristo. Agora é uma revelação especial. A lei é cumprida em seu Filho, Jesus Cristo. Ele cumpre essa lei por nós. Até então, todos fracassaram, mas veio Jesus e ele cumpriu tudo por mim e por você. E traz uma responsabilidade para a gente. Quando Jesus morre, assunto aos céus, começa agora uma outra dispensação, que é a dispensação da graça, ou o período dos gentios, onde Deus vai tratar com os gentios. E tem uma responsabilidade para os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não fazem parte do povo de Israel, que não são judeus. Qual é a responsabilidade dos gentios? Receber a Cristo. Todo aquele que recebe a Cristo tem o direito de ser feito filho de Deus, que é o desejo de Deus aqui com Adão, com todos os outros que passaram, e eles fracassaram. Fracasso? Rejeitam a Cristo. Ainda hoje milhões e milhões de pessoas rejeitam a pessoa de Jesus. E qual é o resultado? A grande tribulação. Por quê? Logo após, daqui uns dias, a qualquer momento, acontecerá o arrebatamento da igreja. Aqueles que receberam a Cristo, essa responsabilidade de receber a Cristo, serão arrebatados, vão estar sempre e vai começar um período de tribulação, que vai durar cerca de 7 anos. Passado esse período, uma vez nós temos aqui responsabilidade, fracasso e juízo, entra-se a outra dispensação, que é chamada dispensação do milênio. Nesse período, Satanás é preso por 1000 anos, e mais uma vez o homem ele é colocado em teste. Mais uma vez o homem é testado na sua obediência. E qual que é a responsabilidade? Obedecer e adorar a Cristo. Porque agora no período do milênio, Cristo governa, literalmente durante 1000 anos. E mais uma vez o homem é testado. Obedecer ou desobedecer. Qual é? A rebelião final. O homem se rebela. Satanás é preso e mais uma vez ele consegue seduzir a humanidade contra Deus e desobedecer a Deus. Qual é o resultado? O lago de fogo, o juízo final. Então, em todas elas nós temos uma responsabilidade. Em todas elas o homem fracassou e em todas elas trouxe um juízo. Então nós vemos aí. Então nós temos a eternidade passada, no meio dessa eternidade temos a história da humanidade, nós temos uma eternidade futura. E essa eternidade futura, ela só tem 2 caminhos, com Deus ou sem Deus. E quem decide isso é agora eu e você. E dentro dos assuntos teológicos que nós temos, nós vamos fazer um estudo comparativo dos livros bíblicos, que abordarão questões sobre o final dos tempos, como é o caso do livro de Daniel, Apocalipse, 1 e 2 Tessalonicenses, segunda carta de Pedro, Zacarias, Joel, capítulos 24 e 25 de Mateus, capítulos 38 e 39 de Ezequiel, onde vai nos permitir organizar um sumário cronológico dos acontecimentos previstos a partir do arrebatamento da igreja. Não é? E essa lição nós vamos apresentar, portanto, um sumário dos eventos escatológicos, como se fosse um calendário da profecia, para que você possa ir se situar, para que você possa ir aprender, ter um panorama geral do que está acontecendo. O primeiro evento que nós temos para acontecer, que nós aguardamos, que vai ser o estopim de todos os eventos que tem para acontecer, é o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, né? E arrebatamento, né?
Esse arrebatamento, essa palavra grega harpásio, é tirar com força, arrancar com violência. Qual que é o objetivo aqui? É tirar todos os santos, tanto do Antigo Testamento, como desse período que estamos vivendo. Todos serão, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, e nós que estamos vivos seremos transformados, transladados até os céus para encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, 2 eventos aí estão previstos para a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento, que é o primeiro deles para acontecer. A segunda vinda de Jesus, ela está dividida em 2 fases. A primeira dela começa com Cristo vindo para arrebatar a sua igreja. É algo secreto, é apenas Cristo e a sua igreja, e logo após, depois ele vem com a igreja para estabelecer aí o período de 1000 anos. O segundo evento é o tribunal de Cristo. Aqui é o que acontece no céu. O que consiste o tribunal de Cristo? É onde a igreja será julgada para efeitos de galardão, onde ela vai receber ou perder galardões. A evidência disso, a essa altura dos acontecimentos, nós vemos que os galardões se referem aos linhos finos que os santos irão receber. São as vestes dos santos. Portanto, é um resultado de julgamento, não é perca de salvação, mas é ganho ou perca de galardão. Porque aqui, no tribunal de Cristo, o bema, quem vai participar é a igreja do Senhor. Todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, porque as obras de cada um serão testadas, serão provadas. Então nós temos ali algumas obras que serão testadas. Alguns materiais serão avaliados: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Todas serão avaliadas, porque todas passarão pelo fogo, pelo crivo de Deus, para ver qual é a real intenção, o porquê nós trabalhamos para Deus, qual era a motivação, qual era a intenção. Então aqui não é para perder salvação ou condenação, mas é para recebermos ali os galardões, a recompensa que Deus tem a cada um de nós pelo serviço prestado a Ele enquanto estivemos aqui neste corpo terreno, como igreja. Logo após o tribunal de Cristo, nós temos um outro evento que é as bodas do Cordeiro. É o casamento de Cristo com a sua igreja. É onde Cristo e a sua igreja vão estar nesse casamento. E esse casamento vai durar, mas essa festa de casamento vai durar aí 7 anos. E isso no céu, enquanto aqui 7 anos de tribulação. No céu, Cristo e a igreja, 7 anos de festa e comemoração. Então haverá festa no céu, onde Cristo e o Cordeiro ali serão ali, estabelecido esse casamento, algo tão esperado pela igreja de Jesus. Logo após as bodas do Cordeiro, nós temos também um outro evento muito interessante, que é a retirada daquele que restringe o pecado. Ou seja, o Espírito Santo não vai sair da terra, mas a sua atuação não vai ser tão eficaz como nós temos hoje. Porque hoje em dia, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele tem essa função de convencer, de levar o homem a receber a Cristo. Mas nesse período aqui, quando a igreja ela for arrebatada, quando o Espírito Santo levar a igreja para Cristo, não haverá mais essa atuação tão precisa. Haverá salvação? Sim, como sempre houve salvação, mas a atuação do Espírito Santo não vai ter essa atuação tão eficaz como nós temos hoje, de convencimento do homem do pecado. Será um período muito, muito difícil. Como o Espírito Santo não vai ter essa atuação de restringir o pecado então vai ter livre curso e alguém vai se levantar neste momento, que é o surgimento do anticristo. O anticristo, que é a besta que sai, que ela se levanta ali do mar, porque se levanta dos povos, se levanta das nações. Essa é a besta que sobe do mar. Esse é o início da carreira do anticristo, que será algo significante, denominado de um pequeno chifre. Vai começar muito, muito tranquilo, mas vai crescendo a partir do momento, vai crescendo. Mas logo após uma demonstração de força, ele derrubará 3 reis, isto é, ocupa 3 países. Prosseguirá na escalada do poder, tornando-se governante de uma confederação de 10 grandes países. Ele vai crescendo. Coisa significante, ninguém dá nada, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai se tornar um governador mundial. Um homem vai deter o poder de toda a humanidade. Um homem vai resolver o problema da humanidade. Quem vai resolver o problema da humanidade?
não é igreja, não é Cristo. É esse camarada chamado anticristo. Por isso que nós vemos todo esse movimento hoje aí, político, religioso, social. Esse patamar, esse palanque, esse palco já está montado para o aparecimento do anticristo. É ele que vai resolver os problemas de moradia, de saúde, problemas de segurança. É o anticristo, não é Jesus. Sexto, o surgimento do falso profeta. É a besta que se levanta, né, que levanta da terra. Será um grande líder religioso. Ele vai conseguir, ele vai conseguir reunir todas as religiões numa só. E ele vai levar esse culto a quem? A Satanás. Ele é um líder mundial ao serviço de Satanás, assim como o anticristo, o filho de Satanás. Também esse falso profeta, ele será aí o grande pastor de Satanás, o grande profeta de Satanás, que vai fazer com, nós digamos assim, sinais de mentira, que enganará todas as nações. Toda a humanidade vai ser enganada por esse falso profeta. E neste período aqui, há uma manifestação também da ira de Deus. A gente vai vendo isso mais para frente. Nós temos aqui o pacto do anticristo com Israel. E é bom lembrar que o período de tribulação, grande tribulação, é um período de 7 anos. 3 anos e meio, o anticristo vai ser bonzinho. Vai conseguir fazer um pacto com Israel, vai conseguir alinhar, ele vai dar liberação para que o terceiro templo seja destruído. Porque nós temos 4 templos na Bíblia. Nós temos o templo de Salomão, nós temos o templo reconstruído por Zorobabel e reformado por Herodes, e vai ter o terceiro templo que será reconstruído aí, com a ajuda, com a permissão do anticristo. E temos um quarto templo, que é o templo milenial, que vai ser reconstruído pelo verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas isso aí, no outro período, bem depois. O anticristo vai fazer um pacto com Israel, e esse pacto vai durar 3 anos e meio, e no final, na metade desses 7 anos, ele vai romper esse pacto. Ele vai, e aí, nesse momento, vai começar a abertura dos 7 selos. Nesse período de 3 anos e meio ali, nós temos a abertura dos 7 selos. O primeiro selo, o anticristo, seu falso milênio, que é ele que vai resolver o problema da humanidade. Através de uma paz e um progresso ilusório, de mentira, ele se apresentará como salvador do mundo. Por isso que está lá aquele cavalo branco, Então não confunda as coisas. Esse cavalo branco aqui de Apocalipse 6 não é Cristo, é o anticristo. Ele tenta imitar a Cristo em todas as coisas. O segundo selo é guerra por toda a terra e muito sangue derramado, à medida que o anticristo galga o poder sobre as nações. Será um período muito difícil, um período de tribulação. Terceiro selo, haverá uma fome mundial sem precedente, resultado de guerra e suas consequências. Quarto selo, um quarto da população da terra será eliminada pela fome, pela peste e pela guerra. Quinto selo, multiplicado o número de mártires nesse tempo. Haverá salvação nesse tempo. Então haverá algumas pessoas que não vão aceitar, o selo do anticristo, o selo da besta, O sexto selo, catástrofes físicas nos céus e na terra. Um grande terremoto fará a terra tremer. Fumaça, cinzas escurecerão o sol. Deus será visto no seu trono de juízo, o que apavorará os ímpios. É o fim dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E o sétimo selo encontra-se no capítulo 8 do Apocalipse. Não acontece nada, mas é uma preparação para os próximos eventos que vêm. Nós temos aqui, nesse período aí, no primeiro período aí dessa grande tribulação, dos primeiros 3 anos e meio, aparecem ali as 2 testemunhas. Não sei quem são elas, a Bíblia não revela. Então, onde a Bíblia se cala, eu que não posso ter voz. Nós temos ali o ministério das 2 testemunhas, que ocorrerá durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, enquanto durar o pacto do anticristo com Israel. Comparado com Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17 a 11, chega-se à conclusão de que talvez, algumas pessoas sugerem que seja isso, mas não queremos ser dogmáticos a isso. Moisés e Elias e Enoque, não sabemos quem é. Se você ficar aí, se você não for arrebatado, manda um e-mail para mim e me diz quem vai ser essas 2 testemunhas. E, aliás, me diga também o nome do anticristo, porque as pessoas hoje não estão aguardando a Cristo, estão aguardando o anticristo.
Nesse período também nós teremos aí os 144 mil judeus. São 144 mil judeus que serão salvos dentre as 12 tribos de Israel para testemunharem na terra. E mais tarde eles aparecem no céu, triunfantes com Deus. Nós temos também o apogeu e a glória do anticristo. Aqui o anticristo continuará se fortalecendo à frente do bloco de 10 nações. Ele vai galgando seus poderes terrenos. Bloco de nações do norte, Gog e Magog, são as nações do norte. Continuará com suas provocações e desafios a Israel, logrando adesões dos países do bloco árabe. 13. A Igreja Falsa Mundial. A superigreja que será formada por inspiração do falso profeta e com apoio do anticristo, continuará se projetando com a união de todas as religiões. O ecumenismo é projeto desse camarada aí, o falso profeta. 14. A pregação do Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. Não é mais o Evangelho da Graça. É Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça tem promessas. O Evangelho do Reino não. Ou você aceita ou você morre. Ali você já tem o seu destino traçado na hora. Se você aceita, você é salvo. Se você não aceita, você morre e vai para o inferno. O Evangelho do Reino será pregado a todos os recantos pelos judeus salvos. Aqui sim, o Evangelho do Reino será pregado. Não haverá mais o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é o Evangelho das promessas. Mas a promessa já foi cumprida. Nós já estamos no céu com Cristo. Estamos casados com Ele. É o Evangelho da promessa. Mas o Evangelho do Reino Ele vem. Aceita o governo de Deus, de seu Filho Jesus Cristo, o Messias esperado. Não aceita, vai para o inferno. Aceita e ele é salvo futuramente para entrar no milênio. Gog e Magog invadem Israel. Depois que é rompido aquele pacto, 3 anos e meio, ele então se assenta no templo, querendo ser Deus, parecendo como Deus, e ele exige adoração. Israel então desfaz aquele pacto. Então Satanás, o anticristo, ele fica furioso. Ele então reúne vários aliados para invadir Jerusalém, mas serão destruídos sobrenaturalmente por Deus. É uma guerra que não chega nem a acontecer, porque Deus destrói todos ali com o sopro da sua boca. Então, hoje só se fala em conflito leste-oeste. Naquele tempo será então norte e sul. É o período como que Cristo vem, toca a terra para salvar, para libertar Israel da destruição. É o que Jesus diz, que se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então Jesus vem, o Messias escolhido, e salva Israel dessas nações. O anticristo romperá seu acordo com Israel e começará a persegui-lo. Ele colocará uma imagem sua no templo dos deuses judeus e exigirá adoração. Talvez seja nesse tempo que ele será mortalmente ferido e logo a seguir curado pelo poder satânico. Ele estabelecerá o seu palácio em Jerusalém. A igreja falsa mundial que predominou na terra sob a égide do anticristo por 3 anos e meio será destruída pelos 10 países sob a chefia do próprio anticristo. Em seu lugar surgirá imediatamente a adoração compulsória à besta, promovida pelo líder religioso denominado falso profeta. O termo falso profeta implica religião. Uma vez destruída a superigreja falsa, na metade da tribulação, o único culto permitido será a adoração à besta. Computados cada vez mais sofisticados controlarão a população da terra, de modo que quem não adotar a nova religião não possa comprar ou vender, seja para o sustento da família, seja para comerciar. As 2 testemunhas serão mortas no início desse período, mas ressuscitarão à vista de todos e ascenderão aos céus. 18. Talvez nesse tempo 144 mil judeus serão martirizados, como dá a entender Apocalipse 14. De igual modo serão martirizados os gentios que professam sua fé em Cristo, aqueles que não vão aceitar o selo da besta. Mais juízo sobre a terra. Agora é os juízos da trombeta. Primeira trombeta, saraiva, fogo e sangue sobre a terra. 1/3 da vegetação é destruída. A segunda trombeta, algo como uma grande montanha cair no mar. 1/3 da vida marinha e das embarcações são destruídas. Terceira trombeta, rios e fontes de água são contaminados.
1/3 de toda a água da terra é poluída. Isso certamente contribuirá para a posterior secagem do Eufrates, em Apocalipse 16 e 12. Quarta trombeta, escuridão na terra. Desaparece 1/3 do brilho do sol, da lua e das estrelas. Quinta trombeta, a invasão da terra por demônios em forma de gafanhotos gigantes. Os habitantes da terra serão atormentados por 5 meses. Apenas 144 mil serão poupados. Sexta trombeta, uma horda de cavalos e cavaleiros infernais, isto é, seres infernais, invadem a terra, comandados por 4 anjos decaídos que estavam presos junto ao rio Eufrates. João diz que o número deles era de 200 milhões e morre 1/3 da população da terra. Sétima trombeta, essa introduz os últimos e os piores juízos de Deus sobre o reino do anticristo, sobre as 7 taças que começam. 20. Uma grande multidão de israelitas fiéis fugirá para os montes do deserto de Edom, assim como eles sabem que o anticristo vai reunir todos os povos, todos os exércitos contra Israel. Israel então foge para o sul de Israel, onde estarão protegidos de destruição. Também o Elias foi protegido ali, né, no passado, e pode ter sido figura desse episódio. E nós temos os últimos juízos divinos, que é o juízo da taça. Olha o que está acontecendo no período da grande tribulação. Para você que vai ficar aí, que não vai subir no arrebatamento da igreja, será um momento muito difícil. Será um momento muito turbulento. Por isso, prepare a sua vida, se converta, se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus Cristo, obedeça a palavra do Senhor, para você não ficar aí no arrebatamento da igreja, mas que eu e você possamos subir juntos, estarmos para sempre com o Senhor. A primeira taça, as 7 taças da ira divina, descritas em Apocalipse, são flagelos e catástrofes em escala mundial e efeitos destruidores jamais conhecidos. Primeira taça, chagas malignas sobre os adoradores da besta, aqueles que aceitaram a marca da besta, que se dobraram a ele. Segunda taça, o mar inteiro é contaminado e torna-se em sangue. A vida marinha desaparece. Não vai haver água potável. Terceira taça, rios e fontes de água doce contaminados. E esse juízo decorre do derramamento de sangue pelo homem através dos milênios. Quarta taça, o aumento da temperatura do sol, queimando os homens. Câncer de pele, né? Este castigo resulta em blasfêmia das massas e arrependimento. Ainda assim, o homem não se arrepende. Ele blasfema contra Deus. Quinta taça, trevas reais envolvem o reino do anticristo. Este juízo acarretará problemas imprevisíveis na administração do anticristo, no seu reinado e seus negócios. Mais blasfêmias em massa na humanidade, em vez de arrependimento. Por quê? Eles vão culpar a Deus por isso. Sexta taça, o rio Eufrates seca, assinalando os fatos iniciais da batalha do Armagedon. Essa secagem agilizará o avanço do exército do Oriente. A loucura do homem causada pelos demônios os levará a esse ponto. Seu alvo principal é Jerusalém, mas a grosso das tropas ficará em Armagedon, ao norte de Israel, e parte também em Edom, ao sul. Então nós vemos que essas pessoas elas vão estar tão assim alienadas de Deus, tão iradas contra Deus, que eles acham que eles têm condições de lutar contra Deus. E essa luta, todo esse ódio vai ser direcionado ao povo, o povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel. A sétima taça, um terremoto mundial convulsionará violentamente toda a terra, anunciando o fim do mundo. Nós temos a quase destruição de Israel. Os judeus lutarão desesperadamente. Será grande o morticínio em Israel. A capital de Jerusalém será tomada com requintes de perversidade, vandalismo e abuso contra a população, especialmente mulheres. Quando não houver mais esperança de salvação para os judeus, eles clamarão a Deus. E neste momento, Jesus descerá visivelmente com seus santos. Todos verão isso. Aqui sim, a segunda vinda de Jesus em glória, quando todo olho verá. Não confunda arrebatamento da igreja com a segunda vinda gloriosa de Jesus, com a vinda gloriosa de Jesus. Lembra? A segunda vinda de Jesus ela tem que dividir em 2 fases. Primeiro para a igreja e depois ele vem para Israel. Ele vem para a igreja e depois ele vem com a igreja para salvar Israel dessa mutilação. A presença e a palavra da boca do Senhor eliminarão num instante os exércitos do anticristo. O sopro da sua boca
palavra da sua boca, Deus destruirá todos os exércitos reunidos ali em Armagedon. Eventos geofísicos. No momento em que Jesus tocar o Monte das Oliveiras, esse se dividirá ao meio, produzindo uma grande vale. Certamente toda a área de Jerusalém e cercanias se tornarão em planície, ficando Jerusalém no planalto, uma vez que da fonte que brotar em Jerusalém águas correrão para o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo igualmente. O Mar Morto, onde atualmente não habita, será um viveiro de peixes. O julgamento das nações. Os que escaparem da grande tribulação serão agora julgados. Então nós temos 4 tribunais. Nós temos o tribunal sacerdotal. Logo após nós temos o tribunal de Cristo, onde os crentes se comparecem. E agora nós temos um terceiro tribunal, que é o tribunal das nações. É aqui que serão julgados os bodes e as ovelhas. A base do julgamento será a maneira como as nações trataram os irmãos de Jesus, os judeus. As nações serão poupadas, crescerão no milênio. As nações serão destruídas ali mesmo, isto é, seus habitantes serão eliminados. Os bodes ficarão de um lado e as ovelhas ficarão do outro. Então nós temos nações bodes e nações ovelhas. As nações bodes são aquelas nações que foram hostis a Israel no período da grande tribulação. E as nações ovelhas são aquelas nações que vão tentar guardar, sobreguardar Israel, proteger, ajudar a Israel, né, nesse período de tribulação. Porque a grande tribulação é Deus tratando com o seu povo. Porque eles rejeitaram a Cristo. É Deus tratando com o seu povo. Então algumas nações serão enganadas por Satanás, pelo anticristo, e elas vão contra Israel. E essas nações são os bodes. Mas haverá nações que vão apoiar Israel, que vai ajudar Israel. E essas nações são as ovelhas. Umas serão colocadas de lado e irão para o lago de fogo, e as outras serão colocadas do outro lado e ingressarão no milênio junto com Israel. O fim da carreira do anticristo e do falso profeta. Serão imediatamente lançados no lago de fogo e enxofre após a descida de Jesus à terra. Aqui, quem vai inaugurar o inferno, propriamente dito, o lago de fogo, Geena, é o anticristo, o falso profeta, e aquelas nações bodes, são as nações que se levantaram contra Israel. No momento eles serão mortos e eles, o falso profeta e o anticristo, serão lançados no lago de fogo. E agora entra um período muito interessante, o remanescente judaico que escapar do Armagedon. 2/3 dos judeus morrerão na investida destruidora do anticristo. 1/3 dos remanescentes se arrependerá, aceitando Jesus como seu Messias. Esse remanescente constituirá o núcleo dos filhos de Abraão, que ingressarão no milênio em seus corpos mortais, iniciando o reino mileniar do Messias, e gerarão filhos carentes de salvação, uma vez que a salvação não é transmissível. E quando começar o milênio, Satanás será preso, ele será aprisionado no período de 1000 anos, porque mais uma vez os homens serão testados, sua fidelidade para com Deus. O agente divino para isso certamente será o arcanjo Miguel, e o epílogo do ato por ele iniciado em Apocalipse 12, versículos 7 a 12. O reino mileniar de Cristo será um período literal, onde Cristo irá reinar a partir de Jerusalém todas as nações. É um período literal, durante 1000 anos. O milênio será o glorioso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, prevalecendo a justiça e a paz. Ingressarão no milênio as nações que forem poupadas do julgamento das nações, e aqui são as ovelhas, bem como os judeus que escaparem da campanha do Armagedon. Então aqueles que sobreviverem irão ingressar no milênio, juntamente com os gentios, que são as nações ovelhas, ingressarão no milênio. O final da carreira de Satanás. Passados-se 1000 anos, como se dará a salvação no período de 1000 anos? A obediência a Cristo. Obedeceu, é salvo. Não obedeceu, é morto no mesmo instante. É esse por causa do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não será um evangelho de promessas. Ou você aceita a soberania de Cristo, ou você rejeita e é morto na hora. É uma situação, né,
Passados-se 1000 anos, Satanás será solto. Sua carreira nefasta termina aí, após um rastro de muitos milênios de males de todas as espécies perpetrados contra a humanidade. O juízo final. Todos os mortos ímpios ressuscitarão aqui. Os os ímpios, desde Caim até o último que vai nascer, que vai rejeitar a mensagem de salvação, aqui vão comparecer. Então nós temos duas ressurreições. A primeira, o arrebatamento da igreja. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, para condenação. Vão ressuscitar e serem localmente, condenados ao lago de fogo. Os mortos ímpios ressuscitarão aqui, serão julgados conforme suas obras e enviados para o seu destino eterno, o lago de fogo e enxofre. Nessa ocasião, a morte também encerrará a sua missão. E logo após nós temos os novos céus e nova terra. Aqui o pecado terminou o seu curso, os salvos já estão glorificados, os perdidos estarão no seu lugar, inferno, aí no inferno mesmo, lago de fogo, Guiena. Céus e terra serão renovados. Por que renovados? Porque o pecado atingiu todas as esferas, todas as camadas. Tudo está contaminado pelo pecado. Por isso é necessário que céus e terra se desfaçam e novos céus e novas terras sejam criados aí pela palavra poderosa de Deus. Então Deus será tudo em todos, para sempre continuará o eterno perfeito estado. Aqui nós vamos terminar, para que você possa entender o que está acontecendo. E você? Onde que você vai estar no final dessa história? Está preparado para o arrebatamento? Uma coisa interessante é que a segunda vinda de Jesus tem sinais. E os sinais da segunda vinda de Jesus não é para a igreja, é para o povo de Israel. Nós, a igreja, não aguardamos a segunda vinda de Jesus em glória. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não tem sinal. Ou nós estamos prontos, ou não estamos. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro. Logo após nós que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Não há nenhum indicativo de que hora ou momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. O arrebatamento da igreja é uma doutrina da iminente volta de Jesus. É a qualquer momento. É no abrir e piscar de olhos. Jesus vem para levar a igreja para os céus. A qualquer momento. Então, não fique buscando sinais. Não espere sinais. Porque para a igreja não tem sinais. O arrebatamento da igreja é a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. O seu nome já está escrito no livro da vida. Já confessou os seus pecados. Tem vivido uma vida de acordo com a palavra do Senhor. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. A qualquer momento, o noivo vem para buscar a sua noiva. A qualquer momento. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Esteja pronto para o arrebatamento da igreja. Você não vai ver o anticristo. Você não vai passar por essas catástrofes, pela grande tribulação. Nós não fomos destinados para a ira. A igreja será destinada para o seu noivo Jesus Cristo. É o que nós aguardamos, o arrebatamento da igreja. Não confunda arrebatamento com a segunda vinda visível de Cristo em glória. Porque na segunda vinda visível em glória, nós temos 3 glórias. A glória de Cristo, a glória dos anjos e a glória da igreja. É quando ele vem, ele toca no Monte das Oliveiras, fende ela no meio, para salvar Israel da destruição iminente. A igreja ela não aguarda esse momento. Ela aguarda o arrebatamento da igreja. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim:
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por isso que o arrebatamento de Cristo tem que acontecer. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ou seja, a trombeta não é para os vivos, é para os mortos. Por isso que eu e você temos que estar prontos. Não vamos ouvir uma trombeta. A trombeta não é para os vivos, é para os mortos. Por isso que eu e você temos que estar prontos. A trombeta, ela vai acordar aqueles que estavam preparados, que morreram preparados para encontrar com o Senhor. Mas eu e você que estamos vivos, temos que estar prontos. Temos que estar prontos. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é consolo. Não são milagres. Não são curas, prodígios, sinais que traz consolo à igreja. É o arrebatamento da igreja. É a volta de Jesus. E a volta de Jesus, o arrebatamento, não tem sinal. Você se prepara para o casamento, se prepara para concurso público, se prepara para um monte de coisa. Mas para o arrebatamento da igreja, não. Você que tem que estar pronto. O arrebatamento requer de nós prontidão. Estarmos prontos. Atenta isso ao seu coração. Esteja pronto para a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela se inicia com o arrebatamento da igreja. Se você ficar, você vai ver quem é o anticristo. Vai participar das 7 taças, dos 7 selos, das 7 trombetas. Você vai ver, vai conhecer o falso profeta. Você vai ver um monte de situação. Agora, a igreja, ela não aguarda o anticristo, ela não aguarda a grande tribulação, ela não aguarda os sinais da segunda vinda de Jesus. Nós aguardamos o nosso noivo. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é esse tema que tem sumido dos nossos altares. Dos púlpitos por aí, não se fala mais do arrebatamento da igreja. Fala-se muito sobre os sinais da volta de Jesus. Mas os sinais é para Israel, não é para a igreja. Para a igreja não se tem sinal nenhum da volta dele. Nós aguardamos o arrebatamento. Nós seremos arrebatados, tirados com força, para estarmos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. E na segunda vinda visível, onde todo olho verá, aí sim, todos esses sinais, que em longa escala, terão maior efeito, maior amplitude. Israel reconhecerá que é a volta de Jesus, o Messias. E quando Jesus voltar da segunda vez, ele vem com os anjos e com a igreja para salvar Israel desse período da grande tribulação. Que Deus abençoe a sua vida. Você esteja com o seu nome escrito no livro da vida. E esteja preparado. Jesus vem daqui a 5 segundos. Se não vier daqui a 5 segundos, mais 5 segundos. Se ele não vier daqui a 5 segundos, esteja pronto para mais 5 segundos. Esteja sempre preparado para encontrar com Jesus no arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus, que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te abençoe tremendamente. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique em paz. Se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, faça o seu comentário e até o próximo encontro. Querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.